Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o projeto de revisão diária tanto do índice quanto do dólar. Índice dia 4 de novembro de 2020, né? O pregão acabou de terminar. Vamos lá como é que começou o dia. Uma barra de ignição, até com volume. E o que chama atenção, o que a gente tinha, né? O que a gente tinha? Um fundo, topo, fundo, né? Até poderia colocar aqui, mas eu sempre trabalho dessa forma, tá? E tinha isso, pivô de alta, né? Um pivô de alta que ele foi até com a retração, ó. Foi até a retração de 38.2, uma ignição, tá? Mas eu não operei isso, na verdade eu não estava nem no computador. Quando eu cheguei no computador, a gente já tinha esse cenário aqui. Eu tinha esse cenário, eram cerca de, olha lá, na abertura do mercado, né, ele fez uma, na verdade, ele até deixou uma entradinha pré-abertura, né, um pullbackzinho, né, deixa eu ver, deu volume bem na abertura, né, um tradezinho aí de 200 pontos, tá, não vem ao caso. E o que aconteceu? O que aconteceu logo em seguida? A gente teve esse cenário, né? Esse candle aqui da abertura. 10 e 10, 10 e 15, 10 e 20, 10 e 25, 10 e 30, né? Deixa eu carregar um pouco aqui meu primeiro movimento aqui, tá? Para mim não tem nada aqui, tá? E se eu vejo isso aqui, para mim é a mesma coisa que nada. Então, a gente veio trabalhando dentro desse candle, tá? Vou pintar ele, tá? Aqui é a minha região do primeiro movimento, a gente já vai estudar um pouco mais ela, tá? Eu vou deixar ele sem cor, porque senão vai atrapalhar a análise, tá? E perdeu o candle referência, né? Veio aqui na região do pivô, né, fez um pullbackzinho, perda da mínima, a gente teria o que? Perda dessa mínima. Uma venda, qual alvo? Ficou trabalhando dentro desse candle, né, duas vezes, aliás, aqui já era o alvo, mas tinha o alvo de 100%, tá? Novamente, reversão, né, um candle bem vendedor, dois testes, perda da mínima, venda, né? Então aqui a gente tem aqui um stop de 250 pontos, num alvo de 197 que eventualmente, né, chegou a 600 e poucos pontos, tá? Esse alvo ele poderia ser aqui também, ó, né? E a gente poderia conduzir ele onde? Conduzir ele até a retração de 38.2 do movimento pré-definido do dia. Né? Essa retração. Então, até aqui nada, tá? Mais um candle vendedor. O que faz esse candle? Não faz nada. A gente precisa de um pivô de baixa. Um pivô claro, tá? Então, chegou até essa região e agora vem um pouco a questão das coincidências. O que são as coincidências? Bom, no dia de ontem, deixa eu desligar aqui, né? O que aconteceu no dia de ontem? Ele passou o dia inteiro acumulando e distribuindo dentro do range, né? Não armou nenhum pivô bonito, né? Também não perdeu o primeiro movimento. A gente tinha essa resistência, né? Resistência bem forte, hoje a gente já passou rompendo por ela. E no início do dia eu já tinha olhado o quê? A gente teve essa super resistência, que ela veio de onde? Ó, todo movimento de queda armou um pivô de alta, né? Ela tinha armado esse pivô de alta, né? E na verdade nem tinha ido no alvo do pivô. Deixa eu ver se era esse alvo, é praticamente esse alvo do pivô. Teve aqui uma inversão de polaridade, fez um fundo duplo, tá? Então, quando a gente rompesse essa região, saberia que a gente ia ter
um fundo duplo ativado. Qual que é o alvo desse fundo duplo? Esse alvo para mim é isso daqui, ó, tá? Esse alvo aqui, tá? Então vou deixar ele marcado aqui, tá? Isso aqui foi meu estudo preliminar do dia. Então eu sabia, não, ele tem que ir até aquela região, que é uma região de resistência, para testar e se consolidar como um suporte, tá? Veio aproximadamente que horas? 11h30, olha lá, um candle com muito volume, tá? E é um candle que fechou o quê? Com uma característica de exaustão. Exaustão ancorado na média de 80 exponencial, ancorado na média de 50 aritmética, tá? Deixou um padrão de reversão. Quem opera pelos 10 minutos, como o Stormer, ó, vou até marcar aqui, seria um padrão de reversão, ó, exatamente nesse ponto. Quem opera pelos 15 minutos, o padrão de reversão seria um pouco mais alto. Ele seria aqui em cima, tá? Vou retornar para os... Tá? O que eu fiz? Eu não operei aqui. Eu achei um pouco cedo. Eu queria que ele fizesse um teste na média. E nos 60 minutos, qual que foi a leitura que a gente tinha nos 60 minutos? Tá? Olha lá. Fundo duplo, né? Fez um fundo, fez um topo, fez um mastro, bandeira, rompeu. E nos 60 minutos deixou o quê? Que característica? Aqui, olha essa característica. Então eu queria entrar no rompimento da máxima dos 60. Tá? Pegar o movimento. Momento, perdão, tá? Então, tinha uma entrada muito clara aqui. Tá? Muito clara. Aqui, 3 White Soldiers, tá? E eu entrei... Eu esperei ele fechar este candle com volume, tá? Aí eu falei, rompeu a VWAP. Eu preciso o quê? Um teste onde? Na máxima da última hora, que era essa região aqui, ó, que ele ficou distribuindo, ele veio nos 2 minutos, fez um pullbackzinho, tá? E eu fiz a minha entrada exatamente aqui, tá? Uma entrada de reversão e conduzi o trade. Perdão, eu entrei aqui, tá? Depois eu fiz mais uma entrada aqui. Eu conduzi o trade até 600 e poucos pontos, tá? Foi isso que eu fiz, tá bom? Eu trouxe ele até esse topo aqui. Trouxe até o topo, tá? E aí o que acontece? Por que chegou no topo eu saí? Bom, média amplamente inclinada, mas eu tinha o quê? Eu tinha um primeiro movimento que não tinha acontecido ainda, né? E o que aconteceu com as médias? De onde que elas foram? Né? Começou a divergir muito. Quando começou esse movimento, a média de 20 estava flexionando ainda. Mas nos 10 e nos 15 minutos, vou levar nos 10 minutos, olha que lindo que foi nos 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles seguidos positivos, tá? Então, saí aqui. Perfeito? Quando saiu aqui, o que eu fiz? Bom, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um fundo. Tenho um topo, tá? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a considerar esses fechamentos aqui, tá? Então, eu considerei essa região como a minha região do pivô, tá? Poderia ter considerado essa daqui, ó. Teria sido um tanto quanto mais assertivo, mas eu vou fazer exatamente aquilo que eu fiz, tá? Então eu já tinha um alvo aqui no 640, vim para esse alvo no 580, e eu pensei, não, pera lá, o movimento ele tá muito esticado, né? Eu tive um rompimento do primeiro movimento, eu tive esse rompimento dessa região aqui, ó, né? Que eu costumo operar bastante, mas o que aconteceu? Veio um movimento esticado. O que eu queria? Eu queria que ele viesse até aqui, né? Fizesse um pullback,
batesse, que daí ele ia ganhar bastante força no rompimento, fizesse um pivô de pré-rompimento, não que fizesse um pullback no rompimento, isso aqui é um pullback no rompimento, tá? Mas de qualquer forma, eu puxei para trás aqui, fui ver se eu tinha alguma resistência muito forte, não vi nada muito conclusivo, tá bom? Então, eu falei, eu vou esperar um candle de reversão. Deu um candle de reversão, deu um candle positivo comentado, deu um gift minúsculo, deu outro candle de reversão, e esse daqui é o que eu gosto. Por que que esse é o tipo de candle que eu gosto? Porque, concorda comigo, ficou trabalhando dentro desse candle? Ó, ficou trabalhando, testou o fundo, teve rejeição, né? Então, legal, o fundo dele não quer perder, tá com um movimento positivo, um movimento ascendente. Então, fiz uma nova entradinha aqui. E que alvo que eu tinha? Bom, eu tinha esses alvos estavam muito longe, eu fiz a seguinte projeção. Essa daqui é a minha zona de suporte, tá? Era resistência, virou suporte. Então, eu tracei o espelhamento do movimento de baixa. Então, eu cheguei, olhei aqui, ó, eu tenho essa confluência aqui de alvos, tá? Do fundo duplo, do pivôzão, do pivô do dia e o 100% de espelhamento. Então, eu tenho essa região aqui, ó. Isso aqui é uma região de alvo para mim, tá? Eu até tô meio triste que não foi nessa região hoje, tá? Eu tinha essa região e, bom, como eu estava trabalhando dentro desse candle, sabia, aí ele vai lá no candle, né? Veio praticamente a 100% do candle, tá? Deixou praticamente como se fosse um golfo de baixa, né? Veio, testou aqui e veio se fresqueando, mas bateu lá no primeiro alvo do espelhamento certinho, e bateu certíssimo, né? Então, já foi aqui na casa dos 650 pontos. Então, depois eu peguei aqui mais 200 pontinhos, tá? Eu saí praticamente na máxima aqui, porque a média de 20 estava muito afastada ainda, eu queria um teste nela, tá? E, então, vamos lá. Aí, o que eu observei que começou a ser feito? Observei, rompi aquele candle, tive este candle aqui, ó. Vamos observar agora, deixa eu... Bom, dá para enxergar, tá? Vou dar um zoom, tá? Eu tenho os alvos, tá? Tive este candle, tá? Vou pintar a região dele de outra cor para poluir o gráfico, tá? Verde limão, será? Tá. Deixa eu puxar esse aqui. Tá. Tive este candle, né? Nem violou a máxima, veio aqui e bateu na mínima. Bateu na mínima, perdeu. Olha que interessante, ó. Nem violou, tá? E nem violou, deixou um candle de reversão, tá? Só que aqui no momento a média nos 2 minutos estava muito feia. Ela ainda deu uma baixadinha, mas aqui a gente tem uma entrada linda de livro com risco baixíssimo, tá? Pisando onde? Bom, eu tenho o alvo, né? E eu também tenho o espelhamento desse candle. Vê que o mercado ele vai trabalhando tipo Casas Bahia, né? Por parcela, ó, espelhamento do candle, dá certinho no alvo, tá? Ele andou, foi quase lá, né? Resolveu, não rompeu, olha lá, não rompeu, fechou dentro, ficou aqui, focou na média de 20, deu entrada, foi, tá? Eu saí onde? Eu tinha um alvo aqui de 300 e poucos pontos. Eu trouxe ele de novo aqui nessa região. Ele veio uma vez, não foi. Veio outra vez, não foi. Saí aqui com 100 e pouquinhos pontos, tá? Aí que começa a sacanagem.
pullback, pullback, pullback. Foi onde? Foi lá testar praticamente o fundo do candle, né? Ficou trabalhando dentro, trabalhando dentro, trabalhando dentro, trabalhando dentro, trabalhando dentro, trabalhando dentro, trabalhando dentro. Testou o fundo, né? Pela terceira vez não conseguiu. Candle de reversão praticamente sem volume, tá? Não acreditei. Deixou um outro candle com um volume irrisório. Daí eu já tinha meio que feito o que eu queria ter feito no dia, tá? Então, pensei, nem vou arriscar mais, né? Então, uma entradinha aqui, porque confluência das médias, olha as bandas de Bollinger fechadas, trabalhando dentro do candle, terceiro teste, tinha alvo para cima. Tinha alvo para cima, tá? Deu entrada, veio. Esse daqui é o candle. É o candle para pegar os que se acham espertos mesmo, olha lá, 200 pontos negativos, né? Fechou fora, violou, deu entrada, deixou um martelão de topo, todo mundo já pensa topo duplo, vamos botar a venda. Positivo, positivo. E praticamente a máxima do dia, que até agora eu não consegui entender por que esse daqui foi a máxima do dia em 96.470, quando o meu alvo estava aqui no 96, o meu alvo estava no 96.660 e o outro alvo estava aqui no 96.582. Para mim faltou 100 pontos, tá? Faltou 100 pontos. Bom, bateu aqui, voltou lá como ele respeitou aquele candle, tá? Olha a extensão, vou fazer a extensão dele aqui, ó. Ele respeitou aquele candle e começou a trabalhar em outro patamar de preços. Aí agora vocês me perguntam, eu consigo ver isso durante o pregão? Eu não consigo ver com tanta clareza como eu estou observando agora, ó. Ficou trabalhando dentro do candle, tentou violar, tentou violar, tentou violar. Rompeu, nem perdeu a mínima, jogaram para dentro, tentaram lá no topo, né? Quando perdeu, vamos ver até onde foi. Até onde que foi? Foi até em 100% do candle que ele estava trabalhando, então ele ficou trabalhando dentro desse patamar de preço, tá? Isso é um problema porque a gente teve um movimento de alta, então a gente teve um andar de consolidação, o segundo andar de consolidação e o terceiro andar de consolidação. E quando ele perdeu, ele voltou para o andar inferior no candle de magnitude praticamente igual, o qual ele ficou trabalhando dentro. Tá? O qual ele ficou trabalhando dentro, ó, violou para baixo, violou para cima, violou para baixo, violou para cima. E aqui, ó, uma coisa muito clara, pessoal, é o seguinte, tá? São 5h15 da tarde. 5h15, tá? Quem queria vender, vendeu. Quem queria comprar, comprou. Quem queria comprar, comprou de novo. Tá? Quem queria comprar, comprou mais um pouco. Tem operação aqui? Pelo amor de Deus. Não tem operação aqui, tá? Não tem operação aqui, tá? E ele tentou fechar lá na máxima do dia e ficou devendo o alvo, tá? Então essa é a minha leitura para o dia de hoje, tá? Eu vou falando agora, parece, muito tranquilo, foi um dia tranquilo, era só vender ali e só comprar lá. Pois é, só que para quem opera reversão é uma entrada muito fácil. Eu não sou fã de operar reversão, tá? Reversão não é minha praia, eu gosto de operar tendência, tá? Então, eu vi uma tendência nessa alta, vi uma tendência nessa baixa, vi uma tendência nessa alta, se eu tivesse segurado, teria dado 1.300 pontos, o dobro da minha primeira saída. Só que, imagina que já deu 600 e poucos pontos, tá? Qual que é o tamanho dos candles que estão sendo formados? 370, 300? Então,
né? Tu tá com um bom ganho, vai esperar ele fazer um pullback? Não, vai sair, vai encontrar uma outra entrada com uma entrada baratinha. Então, ó, entradinha de regressão com reversão, entradinha de regressão com reversão, onde? Em um nível de suporte, entradinha de regressão com reversão, onde? Em nível de suporte, tá bom? Rompimento, aqui, e eu vou falar, eu tenho um pouco de dubiedade, provavelmente muita gente entrou aqui, tá? Provavelmente muita gente entrou nesse gift, tá? Eu não sei caracterizar se teria sido uma entrada válida, né? Tem um gift perto de alvo, né? Então, vamos fazer um experimento aqui, entender por que parou ali. Então, fazer o espelhamento do movimento anterior. Bom, olha lá, o terceiro alvo estaria aqui, né? E só deixa eu ver novamente aqui. Então, todos os alvos indicavam essa região. Todos os alvos indicavam essa região. E não bateu. Eu fiquei hoje até o leilão que eu queria ver ele pegar no 660. Se alguém chegasse e falasse assim para mim, vamos apostar que vai fechar 98,660, eu apostava. Tá? Muito interessante o S&P fazendo um movimento totalmente o lado contrário, né? Do lado contrário. Tá? O BR20 também, parece que o índice lutou contra tudo e contra todos hoje. E só para lembrar, o que isso aqui parece? Topo, neckline, perdeu, ele parece o quê? Um topo duplo. Topo duplo, né? Qual que é o alvo? É 100% dessa região. Na verdade, como estava dentro do candle, ele foi pro candle. Mas no BR20, olha lá, no BR20 o movimento do dia foi um pouco diferente. Qual que foi o movimento do dia no BR20? Abriu em gap de alta, fez uma regressão na média de 20, tá? Aqui, uma entradinha por reversão, tá bom? Para quem gosta. E o que eu fiz? Às vezes, por que não andou tanto quanto a gente gostaria? Olha lá, fundo, topo, foi reto no segundo alvo, BR20, descansou, foi no terceiro alvo, fez um topo duplo no terceiro alvo, tá? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E fez o quê? E fez um pivô de baixa ainda no final do dia. Olha lá, fez um pivô de baixa. Eventualmente eu poderia considerar ele como poderia até considerar ele aqui como esse pivô. Então talvez a explicação ele não ter ido lá no nosso alvo é porque o BR20 já tinha cumprido o que ele tinha que fazer hoje, tá? Então, essa foi a minha revisão de hoje, tá? Gostei do dia, um dia técnico, tá? Mas a gente tinha que ficar esperto. Por quê? E quem comprou aqui, ó, passou um calor do cão, né? Passou um calor do cão, o negócio não ia, acabou indo, né? Quem comprou aqui nesse rompimento também, às vezes pareceu que não ia, quase foi estopado, tá? Lembra aquele item que eu comentei dia desses, né? O candle que confirma o pivô. Qual que é o candle que confirma o pivô? Para mim é este candle aqui, né? Este candle que vem de um movimento super esticado. Ele raramente ele é perdido, mas frequentemente ele é cutucado. Olha lá, foi cutucado, tá? Então, é isso.